Irmãos, ontem nós tivemos a oportunidade de estudar que Pedro, o apóstolo, o mesmo Pedro que foi chamado por Cristo para ser um pescador de homens, Pedro, um homem simples, o mesmo Pedro que andou sobre as águas, o mesmo Pedro que arrancou a orelha do servo, do sacerdote, em um dos eventos que culminaram com a crucificação de Jesus Cristo, ele violentamente reagiu. O mesmo Pedro que, sob juramento, negou a Jesus 3 vezes, antes mesmo que o galo cantasse, assim como Jesus havia dito. O mesmo Pedro que, durante o Pentecostes, se levantou e pregou para uma multidão e mais de 3.000 foram salvos. E Pedro escreve aqui, como também ouvimos ontem, há uma região que atualmente faz parte da Turquia. Essa região que ele cita no Ponto, na Galácia, na Capadócia, Ásia Bitínia, ele está se referindo a uma região atual da Turquia. E que, para o nosso entendimento e interesse, segue sendo uma região que de maneira hostil reage ao Evangelho. Há uma perseguição muito grande aos cristãos até hoje. Vimos que ele nos chama amorosamente de eleitos. E vimos também que é uma maneira que a igreja sempre se chamou ao longo dos anos. Nos primeiros anos, os irmãos se identificavam assim, como eleitos. Vimos também que somos eleitos, tal qual se refere a estes irmãos, segundo a presciência de Deus Pai. Vimos que não é porque Deus conheceu quem o buscaria. Uma vez estávamos mortos em delitos e pecados, Deus viu dessa massa morta e dentre ela Ele escolheu alguns no mistério da sua sabedoria e seu entendimento para a salvação. Vimos que Deus resgata de uma humanidade caída o seu povo. Deus resgata, tal como a visão de Ezequiel, de um vale de ossos secos, Deus forma um exército. Vimos que Deus escolhe e o Espírito separa. Deus escolhe, o Espírito santifica, purifica, o Espírito regenera, o Espírito nos traz a luz do entendimento, o Espírito nos convence do pecado. Vimos que a eleição e a santidade são inseparáveis. Vimos que não há como alguém se dizer eleito e não viver em santidade. Porque é o mesmo Espírito de Deus e o mesmo Deus que elege é o Deus triuno que santifica, que separa. Vimos que o Espírito separa, o Espírito convence o homem do pecado, mas ainda falta o homem em que crer e colocar a fé para a salvação. E para que nós tivéssemos alguém em quem colocarmos a nossa fé, para que houvesse salvação para nós, Deus enviou Jesus. Jesus voluntariamente se encarnou, veio a este mundo, se entregou por nós. Vimos que ele foi obediente até a morte e morreu de maneira maldita na cruz, se entregando ali ao poder das trevas, sofrendo tudo que nós deveríamos sofrer, bebendo do cálice da ira de Deus. Ele morre, mas vimos também que ele ressuscita. Ele ressuscita. E o sangue que ele derrama ali é agora aspergido sobre nós, sobre o seu povo, de maneira maravilhosa, tal como o povo de Israel passou o sangue dos cordeiros nas portas de suas casas durante a saída do povo do Egito, em uma das pragas das quais, especificamente nessa, Deus enviou um anjo que matasse o primogênito dos egípcios. E o anjo, ao passar pelas portas do povo de Israel, identificasse com o sangue, ele passava direto. Da mesma forma, Deus há de julgar os homens. Cristo veio para vingar este mundo. E nós só sairemos ilesos se sobre nós
se tiver o sangue de Cristo. A bênção que nós recebemos é o sangue de Cristo aspergido sobre nós, que afasta a ira de Deus da nossa direção. Deus vem para julgar. Deus vem para vingar este mundo corrompido. Não se enganem, meus irmãos. O inimigo contra o qual Deus vem não é só Satanás, é também o homem. O homem se rebelou contra Deus, e não somente Satanás. Deus lidará com Satanás. Ele será lançado ao lago de fogo. E depois que ele for lançado, Deus lidará com o segundo inimigo. Nós, os homens. Nós nos apresentaremos diante dele como povo de Deus e de Cristo, pelos méritos exclusivos de Cristo. Porque Cristo sim foi obediente na lei que nós falhamos e quebramos. Nós somos pecadores e quebramos a lei. Cristo cumpriu toda a lei. Cristo foi obediente até o fim. Cristo foi tentado duramente, não somente quando ele foi ter com Satanás no deserto para ser tentado. Ele foi tentado continuamente toda a sua vida. Mas ele resistiu. Vimos também que Cristo anuncia que nós receberíamos o Consolador, que o Espírito seria entregue para nós e que ele deveria inclusive ascender aos céus para que o Espírito fosse derramado. Vimos que o Espírito foi derramado ali em Atos, capítulo 2, no dia do Pentecostes. O mesmo Espírito que habitava nos profetas, nos reis, e que parados pelo povo de Deus no Velho Testamento, o povo de Israel. Este Espírito é anunciado como Consolador. Mas muitas vezes nós, obviamente também por falta de conhecimento ou profundidade linguística, não temos acesso a todas as informações. Como, por exemplo, de que a palavra utilizada para Consolador, neste texto se refere ao confortador. E não tem só a ideia de que nos conforta na dor, nos consola na dificuldade, mas que de fato nos fortifica. O Espírito Santo é o conforto, o que nos fortalece, o que nos enche de poder, de valentia, de garra, o que nos traz no momento da dificuldade perseverança, persistência, resiliência. É o Espírito de Deus, ele é o conforto. E ele é derramado sobre nós. E Cristo foi, e nós recebemos o Espírito, e aqui nós estamos. Vimos que fomos regenerados para uma viva esperança. Voltando a Ezequiel, nós éramos ossos secos, foi formado em nós músculos, carne, tecidos, veias, pele, e hoje somos um exército de pé, que caminha sobre a terra. Não somos daqui. Pedro nos chama no versículo 1 de forasteiros, para lembrar aquele povo que estava sofrendo, aqueles irmãos ali, mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, que já estavam questionando se Cristo de fato voltaria, porque o sofrimento era grande. Lembram os irmãos que eram pessoas comuns, eram pequenos comerciantes, eram escravos, trabalhadores comuns, separados de suas famílias, amados da sociedade, vivendo sobre a opressão do Império Romano, sobre selvageria cultural, sobre depravação moral, intelectual, sofriam cargas de trabalho muito pesadas por serem cristãos, sofriam afastamento dos seus amigos e família por serem cristãos, e muitos estavam desanimados. E Pedro olhou para eles: vocês são um exército regenerado, vocês não são daqui. Vocês são forasteiros. Vocês estão de passagem. Se fortaleçam, estejam firmes. Se lembrem de que o Pai os escolheu, o Espírito os separou e santificou, e Cristo os salvou. E a eternidade é muito, muito e muito maior comparada com o que vocês têm sofrido neste tempo terreno. Aguentem firmes. Recebam desse Espírito a força necessária para seguirem e resistirem, se necessário, até a morte. Então, nós chegamos aqui no versículo 4, aonde ele diz
que nós fomos regenerados para uma nova esperança, mediante a ressurreição dentre os mortos. Para quê? Para que Cristo ressurgiu dos mortos. Aonde está a nossa esperança? Para onde direcionamos os nossos olhos? Para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. No versículo 6, ele diz: nisso exultais. Nisso nos alegremos. Nisso ponhamos a nossa fé e esperança. Que isso molde a vossa alegria e o vosso procedimento. Nisso que, primeiramente, na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para todos os homens, a morte é um fim terrível. O ímpio teme a morte, treme diante da morte, porque ele sabe que ele há de se encontrar com Deus. Inclusive, a Bíblia não admite ateus. O ateu, ele simplesmente silencia a sua própria consciência. Ele sabe que ele há de se encontrar com Deus. Ele sabe que é um Deus. Mas o cristão também, obviamente, sofre com a ideia da morte, lembrando que nós morremos por causa do pecado, que a alma que pecar essa morrerá, e todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Nós temos esperança porque Cristo ressuscitou. É porque Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com Ele. Por isso que o cristão mais enfermo, mais combalido, mais sem movimento, mais sofrido, no seu leito de morte, ele pode ter o seu suspiro ainda dificultoso, ter o seu respirar com segurança e com força de que ele ressuscitará. Nós não damos os nossos últimos suspiros preparados para uma morte final, mas na esperança da ressurreição. Quando Cristo voltar, e pode ser que alguns de nós nem vejamos a morte, pode ser que Cristo retorne antes disso, mas é possível sim que toda essa geração passe ainda. Mas nós caminharemos para a morte, seguros de que Cristo ressuscitou e que nós também venceremos a morte. Aqui começa a nossa esperança, que Cristo ressuscitou dos mortos. E Pedro nos diz para que nós sigamos olhando para uma herança incorruptível ou imortal, uma herança que nunca será tomada de nós. Mas ao frente nós veremos que essa herança está afirmada na mesma pessoa. E o próprio guardador da herança é a nossa herança. E é interessante, meus irmãos, que nós temos que olhar para o passado para que nós tenhamos fé nessa herança. Ele diz que mediante a ressurreição de Cristo dos mortos, olhemos agora para o futuro, olhemos para a herança. Porque Ele ressuscitou dos mortos, nós temos uma herança para a qual olharmos. Passado e futuro definem a alegria do cristão no presente. Cristo ressuscitado é a força que nós temos hoje e que nos fará caminhar até amanhã. Essa herança também é sem mácula, é uma herança pura, é uma herança incontaminável. Por quê? Porque não foi conquistada por nós. Fosse conquistada por nós, nós certamente a mancharíamos. Nós certamente marcaríamos com nossas falhas, nossos pecados, nossa corrupção. Mas essa é uma herança sem mácula, porque é uma herança garantida e conquistada pelo próprio Cristo. É uma herança inacessível, ou seja, inapagável, que nunca perderá o seu brilho ou esplendor. É uma herança que deve sempre estar diante dos nossos olhos. Meus irmãos, me refiro claramente em nada aponta para heranças terrenas. Como eu disse ontem, meus irmãos, nós esperamos
oportunidades, para que Ele nos garanta melhorias financeiras, para que Ele nos traga soluções rápidas e terrenas. E nós não estamos entendendo o Evangelho, pois embora Cristo se encarregue de cuidar do seu povo em todos esses detalhes, ainda que nós sejamos deixados por doença até o fim de nossa vida, nada e nada nos será comparável à glória que nos espera. Portanto, tenho certeza de que essa herança que brilha, que não perde seu esplendor, está diretamente apontando para Cristo. Cristo é a herança reservada para nós. Ontem eu fiz várias citações, e por isso eu convidei os irmãos a abrirmos outras passagens, mas hoje serão menos citações. Então convido os irmãos a irmos a 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O apóstolo Paulo está falando um pouco sobre essa herança. Diz assim a palavra do Senhor: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa é a herança que está preparada diante de nós. E meus irmãos, embora nós nos maravilhemos com os relatos sobre a Jerusalém celestial, sobre as ruas de ouro, e imaginemos como são as moradias que Cristo disse que estariam indo para lá, preparadas para nós, não tenho dúvidas. O que há de fato de nos impressionar é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Eu não quero nem saber do material com o qual são feitas as ruas. Eu quero saber que é Cristo. Eu entrarei para aqueles portões para ver o meu Salvador. Eu só entrarei lá por causa dele. E Ele é a nossa herança. Meus irmãos, muito nós queremos produzir para Deus, e é um crescimento misterioso, o espírito do galardão que nós acumulamos, o que há de estar esperando por nós, e em quais cadeiras nós nos assentaremos lá, com a multidão incontável de homens e mulheres de Deus de toda a história. Mas o que importa a todos eles, o que nos importará naquele grande dia, será ver nosso Senhor Jesus Cristo sentado à direita de Deus, semelhante a nós, o Deus homem, o primeiro homem a entrar pelos portões da eternidade. Se lembrem do texto de Salmos: levantai portas as vossas cabeças, levantai os portais eternos para que entre o rei da glória. Cristo adentrou para aqueles portões, e Ele se assentou à direita do Pai, e o reino de Deus está sendo entregue a nós. Cristo, em Lucas 22, 29, diz que Ele nos dá o reino como foi entregue a Ele, e está sendo executado nessa terra. E Cristo está sentado à direita do Pai até que todos os inimigos de Deus sejam colocados debaixo dos seus pés. E naquele grande dia nós chegaremos lá e o adoraremos. Nós nos prostraremos diante dele, porque nós não teríamos parte alguma com Deus se não fosse por Cristo. Nós não teríamos lugar naquele maravilhoso céu, naquela maravilhosa cidade. E para o nosso entendimento deve ter sido ruas gloriosas, de ouro e moradias espetaculares. Mas, meus irmãos, até a beleza das ruas e das moradias só nos diz uma coisa: o quanto Deus é grandioso, o quanto Cristo nos ama. Até a maior beleza que nós possamos encontrar naquele grande dia, naquele lugar, só tem que nos dizer uma coisa:
Cristo nos ama. E isso deve fazer com que nós devolvamos a Ele tudo o que nós somos e nosso ser glorificado em adoração contínua. Quando criança, nós costumamos pensar que, nossa, imagina o céu, nós vamos ficar eternamente só adorando. E temos um conceito de que adorar é só cantar também. A criança acha que vai cansar de cantar, né? Até adultos podem pensar isso, eu vou cansar de cantar. Nossa, que eternidade é essa? Tem gente que canta muito e gosta de cantar o tempo inteiro, né? Mas que eternidade é essa que eu vou cantar e pronto? Não é isso, meus irmãos. Embora sim, cânticos são e continuarão sendo entoados eternamente, nós o veremos como Ele é. Vamos ao texto que foi mencionado pelo pastor Elisvaldo nessa manhã, 1 João, capítulo 2. Capítulo 2. 3, 2, verdade. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Meus irmãos, Pedro está dizendo aos irmãos ali na região da Turquia que há uma herança preparada para eles, uma herança imortal, uma herança inapagável, uma herança que nunca perde seu esplendor. E ele diz isso porque, de fato, eles ainda não sabem o que é essa herança. Eles concordam que é Cristo, eles entendem que é Cristo, precisam ser lembrados disso, porque sempre que nós somos levados ao sofrimento terreno, nós tendemos a correr para Deus, obviamente em sofrimento e muitas vezes chorando, porque nós queremos um remédio, nós queremos uma solução, nós queremos que esse sofrimento seja levado de nós. Mas se toda vez que nós sofremos algo, ainda que alguma injustiça nessa terra, nós nos lembrarmos de que nós haveremos de vê-lo como Ele é, e que nós seremos como Ele, nós certamente seremos pessoas muito, cristãos muito mais sábios, de menos murmuração, menos inquietos. E nós somos muito inquietos. Uma dor de dente, nós já corremos para clamar ao Senhor que tire essa dor de nós. Um mal-estar, nós já corremos para o Senhor para que Ele tire isso de nós. Embora, obviamente, nós corramos para medicamentos, mas nós, a qualquer menor sinal de sofrimento, inclusive as mulheres gostam de dizer que os homens são piores, e pode até ser mesmo, nós somos piores. O homem passa mal e diz que está morrendo, né? Mas isso ocorre muito até porque nós encaramos com menos seriedade as coisas eternas do que nós deveríamos. Porque nós certamente podemos suportar muito mais se os nossos olhos estão firmados nas coisas eternas. E nós sabemos que o nosso corpo é perecível, ele voltará ao pó. Nós sabemos que o pecado contaminou toda a humanidade, por isso nós sofremos e morreremos. Nós sim ficaremos enfermos. E Pedro está dizendo aqui para eles: vocês sim estão dispersos, são forasteiros e sofrerão injustiças. Mas olhem para a herança, olhem para trás e se lembrem de Cristo crucificado e ressuscitado, e que ascendeu aos céus. Agora olhem para frente e vejam a herança que está colocada diante de vocês. Ele segue dizendo no versículo 5 que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo.
essa herança. O mesmo Deus que guarda a herança para nós, diz que Ele nos guarda para a herança. Porque Cristo está, e Cristo é a nossa herança nos céus. E é o sangue de Cristo que nos garante caminhar até essa herança. Meus irmãos, nós não temos o que temer. Nós não temos motivos para temer essa terra. Porque o mal que o homem fizer a nós, ainda assim, de maneira nenhuma, apagará essa herança que Cristo tem para nós, que é Ele mesmo. E, meus irmãos, como é glorioso saber que é o mesmo Deus que prepara a herança e nos prepara para ela. Então Ele diz a esse povo que está sofrendo ali: vocês estão sofrendo, mas saibam que Deus mesmo está guardando vocês para essa herança. Saibam que Ele mesmo guarda a herança e guarda vocês de tanta maneira que Ele ama vocês. De tanto que Ele vos ama, Ele mesmo garante que vocês chegarão até Ele. E Ele segue dizendo que nós somos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Sabemos que a fé é um dom de Deus. Sabemos que somos salvos pela graça mediante a fé. E a fé nos é dada por Deus, pelo poder de Deus, para a salvação, que há de se revelar no último tempo. Por isso Ele diz: nisso exultais, mais uma vez, nisso se alegrem. Se alegrem porque o Pai escolheu, o Espírito se falou em Cristo o salvou. Se alegrem porque, embora no presente tempo, no breve tempo, se necessário, sejam conquistados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, meus irmãos, nós passamos por provações para que seja confirmado o valor da nossa fé. Deus sim nos testa continuamente. Deus nos prova continuamente. E porque os sofrimentos, como nós vimos ontem, eles trazem mais valor à nossa fé, nos aproximam de Cristo. O cristão deve passar pelo sofrimento, porque é pelo sofrimento que ele tem a sua fé fortalecida e provada. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, Paulo chama essas provações de leve e momentânea tribulação, que produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Irmãos, nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo que está repleto de demônios e Satanás está continuamente operando. Nós sabemos também que o maligno não nos toca, porque Deus não permite. Mas nós devemos nos lembrar de que Ele violentamente se vira contra nós. Ele está cegando o entendimento dos homens ímpios e perdidos. Ele está cegando o entendimento daqueles que têm falsas profissões de fé e creem que já estão em sua situação resolvida, embora não sejam salvos, não creiam em Cristo. Mas, quanto aos cristãos, ele tenta sim nos enganar, ele tenta abater a nossa fé, ele tenta nos iludir. E Deus permite que nós duelemos com Ele nessa vida, embora não seja um duelo justo, não é um duelo equivalente, não existe comparação equivalente entre Deus e Satanás. Inclusive, muitos esperam que
muito sangue vai ser derramado para que Cristo vença. Meus irmãos, haverá um massacre. Haverá um massacre. Porque Cristo venceu Satanás na cruz. E esse poder que venceu Satanás na cruz foi entregue a nós, a igreja. Por isso nós sofreremos sim provações, tribulações, perseguições. Paulo, de uma maneira bem sutil, chama de leve e momentânea tribulação, mas que produz peso de glória. A tribulação produz em nós peso de glória. O sofrimento nos conduz aos pensamentos das coisas do alto. O sofrimento nos conduz a Cristo e produz para nós peso de glória. Os irmãos estejam preparados, porque nós vivemos num mundo caído. Mas se lembrem também que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Satanás se vira contra nós como um cão furioso. A Bíblia diz que ele está na terra com cólera, tamanha sua ira. O termo utilizado pelos seres celestiais é ai dos moradores da terra. Mas Satanás está irado. Texto do Apocalipse, que faz menção à ressurreição e ascensão de Cristo, e Satanás definitivamente expulso da presença de Deus, lançado à terra. Meus irmãos, essa é a nossa realidade. E o que Pedro está falando aqui é exatamente isso. Vocês estão sofrendo. Um momento extremamente propício para o nosso país, nós estamos sofrendo 12 milhões de desempregados. É o momento que nós estamos sofrendo. Cada dia nós descobrimos mais problemas e doenças na nossa família. Nós sabemos que nós estamos sofrendo. Mas o mesmo que Pedro disse a eles, é o que a palavra de Deus diz a nós. Tenham a sua esperança na herança que está guardada para vós nos céus. E saibam que Ele mesmo vos guarda para essa herança. Saibam que o sofrimento presente não se compara ao que está preparado para vocês. Saibam que não podemos ter ideia de tão grande, de tão maravilhoso, de tão profundo, de tão belo é o que está preparado para nós. Meus irmãos, seria muito fácil aplicarmos qualquer tipo de passagem ao tema do congresso. Mas se os irmãos estão entendendo claramente, o que nós vimos aqui ontem e hoje foi como Deus nos transformou, para onde nós estamos indo. E nós estamos indo transformados. E nós vamos transformados, caminhando por esse mundo, para chamar os nossos irmãos eleitos, que ainda estão perdidos por aí à fé, e para combater as trevas e as potestades. E nós vamos, com o poder de Deus, ver uma igreja, porque as portas do inferno não prevalecem contra nós. Nós somos chamados para transformar este mundo em todos os aspectos: socialmente, politicamente, culturalmente, teologicamente. Mas, meus irmãos, tudo começa e tudo termina com o Evangelho. Movimentos sociais não salvam o homem. Eu prefiro que o homem sofra toda a sua vida de enfermidade e pobreza, mas vá para o céu, do que nós propiciemos a ele conforto, saúde e bem-estar, e ele entenda que ele é o seu próprio bem, e que ele mesmo pode se salvar, e ele pereça eternamente no inferno. Saiba que o mundo jamais vai se equilibrar
Se nós, que fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, se a nós é dito que por compartilharmos o sofrimento de Cristo, nós nos identificamos com Ele, muito mais os outros homens pecadores irão sofrer para entenderem que Deus vem contra eles. Sempre, meus irmãos, que nós vemos o sofrimento agressivo sobre a humanidade, nós lembremos disso. Deus está dizendo para eles: se arrependam e creiam no Evangelho. Vocês não sabem o que há de vir sobre vocês. Porque, meu irmão e minha irmã, isso aqui não é um inferno. O sofrimento aqui não é comparável ao inferno. Não há dor aqui que se compare ao inferno. Embora nós tenhamos sim momentos aqui que se comparem ao céu e à eternidade. Quando os santos se reúnem para adorar ao Senhor, nós temos sim pequenas impressões do que nós viveremos. Quando nós nos reunimos em comunhão e Cristo no nosso meio adora o Senhor conosco através de nós temos sim uma impressão do que nós viveremos. Os irmãos sabem do que eu estou falando, de momentos gloriosos que nós temos na presença do Senhor e com os irmãos. O mesmo não se pode dizer sobre o inferno. Porque a graça de Deus ainda está estendida sobre todos os homens. O que vai acontecer é que a graça de Deus será retirada deles. Eles receberão apenas a ira de Deus. E a glória de Satanás nem se compara à ira de Deus. Que nós enfrentemos a glória de Satanás e os sofrimentos deste mundo com a cabeça erguida e com valentia, porque o maior está em nós do que está no mundo. E que nós anunciemos ao mundo que há um Salvador, que há o poder de Deus que tira o pecado do mundo, que há um Deus que soberanamente escolhe e chama o povo, que nós creiamos e saibamos que há um Espírito que santifica, que vivifica, que purifica. Nós não temos poder em nós mesmos para produzir conversões. Nós podemos pregar o Evangelho para alguém a nossa vida inteira, nós não produziremos conversão. O máximo que nós fazemos é persuadir os homens a crer, como o apóstolo Paulo menciona, mas eles só crerão se o Espírito os vivificar. Então, meus irmãos, por mais que nós compartilhemos o Evangelho com as pessoas, oremos incessantemente orando a Deus que abra os olhos e os corações. A transformação que nós podemos fazer nesse mundo e devemos fazer é essa. É de caminharmos com a bandeira do reino de Deus, fincarmos uma bandeira em cada monte onde Deus e Cristo ainda não é adorado, pregarmos o Evangelho, e como também foi dito ontem, como cristãos nós temos o dever de sermos os mais excelentes em tudo o que nós fazemos, os mais excelentes alunos, os mais excelentes profissionais, os mais excelentes familiares, porque nós devemos viver de modo digno de Deus, e tudo que nós fazemos para a glória de Deus. Vocês querem transformar alguma coisa? Transformem o seu trabalho, que todos saibam quem vocês são como cristãos, pelo seu procedimento, pelo seu envolvimento. Mãe, que o seu filho não é cristão, que ele saiba que você é cristão. Que ele saiba que você ora por ele. Vocês que podem ter filhos não cristãos, e casais que não têm filhos, se preparem. Nós não salvamos nossos filhos, Deus os salva. E roguemos desde então para que nós tenhamos filhos que sirvam ao Senhor. Mas se os filhos não servirem ao Senhor, que os filhos saibam que nós servimos ao Senhor
nosso procedimento eles saibam quem é o Senhor. Vocês querem transformar algum lugar, transformem a escola. Que na sua sala saibam que você não é imoral, que você não compactua com nada do que eles falam, que eles fazem. Nós somos santificados, somos separados. Nós realmente não somos deste mundo. Não se estranhem, mas é verdade, se alegrem quando estiverem, às vezes, numa roda de um grupo de pessoas e estiver evidente que vocês não se encaixam. Evidente, é evidente. Embora Deus nos dê a sabedoria para que nós possamos alcançar os perdidos, e se nós formos extraterrestres, será um pouco difícil isso acontecer, mas que nós saibamos que fique evidente, nós não somos dali, nós não nos sentimos bem, mas também devemos sofrer neste tipo de ambiente para que, através do sofrimento, nós possamos ganhar alguns, que Deus use o nosso testemunho para chamar alguns. Que esses alguns sejam muitos. Não nos preocupemos com o muito que nós iremos fazer. Nos preocupemos em obedecer a Deus. E façamos tudo para Deus. Cristo, que foi tentado, não sucumbiu. Resistiu até o fim. E o que vinha sobre ele era a ira de Deus. A cólera de Deus. Foi o que ele suportou. Contra nós, irmãos, contra nós estava o acusador e inimigo de nossas almas. E sim, ele está irado. Ele opera com o seu exército de demônios e direcionando também os homens caídos com fúria contra nós, como povo de Deus. Se Cristo, nosso comandante, nosso capitão solitário, se ele suportou a ira do próprio Deus, e é ele que nos fortalece, e ele que é o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, para nos confortar. Se ele nos enche e nos capacita, quanto mais posso dizer de nós que devemos resistir fortemente ao inimigo de nossas almas e ao pecado que nos assedia. Meus irmãos, permaneçamos firmes no Senhor, na Sua palavra, na comunhão com os santos, e sirvamos a Deus. Que essa leve e momentânea tribulação, que esses sofrimentos, que essas perseguições não nos levem à ruína, que não se comparam àquilo que nós não vimos, nós não ouvimos, mas que Deus preparou para nós. E nós já amamos a Cristo a quem nós não vimos. E nós somos chamados de bem-aventurados, porque nós não vimos, mas nós o amamos. Imaginem como será glorioso quando nós o veremos como Ele é. E mais ainda, nós seremos como Ele. Amém?